gente aqui já leu O Pequeno Príncipe, né? E há uma frase do Pequeno Príncipe que diz assim: quando o mistério é muito grande, a gente não ousa desobedecer, né? Eu estava ainda nos dias de férias lá em Guaramiranga, quando eu recebi um cheque-mate do pároco, né? Então eu tinha que dizer amém, né? Disse para ele que ia viajar ontem ainda, porque às 10 horas amanhã de manhã eu tenho a celebração de um casamento lá em São Luís, de um afilhado meu, e volto já na noite do domingo. O problema é que eu estou em ritmo de mudança, né? Hoje o dia todo foi com uns 4 seminaristas encaixotando livro, né? Bom, mas quando eu digo que a gente não ousa desobedecer, primeiro porque o convite veio de quem veio, mas falando em nome de uma comunidade, a qual eu me sinto não só pela instituição, como o bispo, a catedral e a comunidade da catedral, por definição a do bispo, mas sinto isso de uma maneira afetiva, não é só institucional, é afetiva. Então, claro que isso dá a gente um impulso irresistível. Depois, porque ouvindo, como ele explicou agora, as motivações do porquê esse ano eucarístico, porque um aprofundamento sobre a Eucaristia para abrir, eu vi que tinha tudo a ver, porque a Eucaristia não só é expressão de unidade, mas ela gera unidade. Então, há uma mútua alimentação. A igreja faz a Eucaristia, mas também a Eucaristia faz a igreja. Não é um trocadilho, não. É uma realidade vivencial, bíblico-teológica, que nós vamos aprendendo. Só para a notícia que a nossa energia solar começou a funcionar hoje, viu? Isso aqui já é energia solar. Depois de muita luta, tá aí. Aqui, a casa paroquial, a igreja e o centro lá da Santa Rita. Eu recebi essa notícia hoje à tarde também. Minha reação foi a mesma, de exultação. Respondi para ele imediatamente. Isso eu ia mesmo complementar, dizendo que a expressão da comunhão se faz na Eucaristia como ponto máximo, mas ela se materializa, se concretiza em muitas ações. Uma delas, por exemplo, é essa da energia solar, onde eu sei que toda a comunidade, eu vi aqui na visita pastoral em outubro, era uma das 10 de setembro, né? Não, outubro mesmo, outubro. Era um dos objetivos, assim, mais próximos a ser alcançados. Então, como aquilo que me foi pedido é muito amplo, vocês vão me perdoar tanto assim a questão discursiva. Eu não sou muito de preparar as coisas com slides, eu uso infelizmente só a boca mesmo, né? Mas vocês estão plenamente à vontade para, na hora que quiserem intervir, ou comentando, ou perguntando, ou acrescentando, só dá o sinal e eu paro no momento oportuno, né? Então, realmente vejo na Assembleia que está aqui uma Assembleia diversificada e representativa, o que é muito singular e também necessário para uma vida de comunidade. Por isso eu digo, a Eucaristia faz a igreja, ela faz com que a gente se reúna e se empenhe na missão. Então, por isso mesmo, uma Assembleia, ela é a expressão de comunhão. Estamos vivendo em toda a igreja o tempo do sínodo, que vai se abrir como primeira sessão agora em outubro. E o Papa ia fazer só uma, mas quando ele viu o volume de sugestões que vieram da igreja do mundo inteiro, como ele pediu,
É a primeira vez que isso acontece em nossa igreja, um sínodo dos bispos com uma participação da igreja inteira, das bases. Geralmente as orientações vinham de cima e a base recebia e aprofundava. Dessa vez o percurso está sendo inverso. A base foi escutada, estão sendo feitos relatórios de resumo, e quando chegarem nos momentos de debate, de aprofundamento, é um eco do que vem das comunidades cristãs. É claro que um sínodo para a igreja do mundo todo não vai contemplar detalhes, né? Impossível, nem seria necessário. Isso pertence à realidade local, mas vai espelhar uma realidade mundial, como a igreja é católica, universal, né? O Edir Macedo não roubou o nosso título, não. É uma igreja universal, que está no universo inteiro, no mundo todo. Então, para a gente poder entender melhor a Eucaristia, eu penso que uma das primeiras coisas é a gente procurar ver as origens. O que motivou proximamente a celebração da Eucaristia? Nós sabemos que a nossa igreja nasceu num contexto judaico. Jesus era judeu, Maria era judia, todos os apóstolos eram judeus, e os primeiros cristãos todos eram do povo de Israel. Pouco a pouco é que foi se alargando para dimensões mais universais. Se alargou no mundo grego, helênico, depois nos outros países. Rapidamente, por causa das condições do Império Romano, as estradas, as chamadas vias deles, também o mar, que era muito transitado por causa do comércio, das guerras e dos impostos do imperador. Então, os apóstolos foram muito espertos, eles aproveitaram essas vias abertas e seguiram. São Paulo, então, foi campeão, né? Onde tinha um caminho aberto, ele passava, né? Na cidadinha não. Então, mas como culto, a Eucaristia nasce num contexto de uma ceia pascal. Como era essa ceia pascal? Quando Jesus celebrou a ceia pascal nos seus anos de vida, ela já estava um pouco modificada. No início, o povo de Israel era um povo nômade. Eles não plantavam, porque viviam onde tinha condição de vida, botavam as tendas nas costas e se mandavam. Então era um povo mais pastoril, cuidava de rebanhos, de ovelhas, de cabras, de animais, de bois, de camelos, etc. Sobretudo caprinos e ovinos, né? E quando era a época da tosquia, né, das ovelhas, eles tinham um costume, inclusive como nós dizemos, o pessoal faz um feitiço, coisa contra feitiço, eles pegavam o sangue do que passava tirando a lã do carneiro, a tosquia das ovelhas, e passavam num pano e botavam no alto, como um espantalho, né? Isso era na festa da tosquia. Então era uma festa pastoril. Quando Israel, eu estou frisando a questão do sangue porque ele voltará depois, né? Quando Israel se tornou um povo sedentário, então eles passaram também a ter as colheitas. Então, na época das colheitas, da colheita do trigo e da cevada, com que faz o pão, também nós não conhecemos quase pão de cevada, mas no Brasil, aqui e acolá se vê pão de cevada. Mas isso no Oriente, na própria Europa, é muito comum, pão de cevada, trigo e cevada. Então, na época da colheita, eles faziam a colheita e celebravam a colheita com uma festa. Então, nessa festa, era
ela foi se tornando uma festa, de uma festa pastoril, se tornou uma festa de colheita. Na época que começava a colheita, fazia a festa. Quando terminava a colheita, fazia outra festa. Quem aqui viveu um pouco o mundo rural, sabe que as fogueiras de São João, etc., tinham a ver com a colheita, porque éramos antes um povo mais rural, que vivia mais da plantação, né? E não tanto daquilo que se compra pronto no supermercado. Com o tempo, apareceu também uma outra comemoração, além desta Páscoa, que era celebrada no dia 14 do mês de Nisan. Nisan era o nome de um mês do calendário hebraico, que no nosso calendário gregoriano, que usamos hoje, corresponde à metade do mês de março até a metade do mês de abril. Vejam que a nossa Páscoa cai normalmente nesse período, metade de março para metade de abril, porque é no mês de Nisan. E eles tinham como 14 do mês de Nisan, celebravam a Páscoa. Surgiu também, paralelamente, uma festa chamada dos ázimos. Isso para nós católicos é muito presente, porque até hoje nós comemos na Eucaristia pão ázimo, né? Eu estava pregando o retiro para as irmãs lá na Meruoca, perto de Sobral, e uma das irmãs fazia pão caseiro. Eu pedi para ela fazer um pão ázimo, né, e um único pão, e nós celebramos a missa. Eu tive que explicar porque vinham pessoas leigas, que não eram das irmãs, participaram da missa, e via que ele parecia no beiju, né? Então, uma tapioca, tinha que explicar que não era uma tapioca, era um pão sem fermento, né? Quem dera que nós pudéssemos fazer isso constantemente. Isso eu vou justificar depois. Então eles diziam assim: olha, Deus nos deu a graça de colher, então nós vamos oferecer a Ele uma oferenda pura, quer dizer, sem mistura, porque quando você mistura o fermento, você de alguma maneira já adulterou o trigo, a cevada, né? Porque ela começa a inchar, é algo que foi associado, é como quem bota água no vinho e assim por diante, né? Vai adulterando o produto. E então eles diziam: não, os primeiros pães que a gente faz com a colheita, vamos fazer sem fermento, para lembrar que nós oferecemos ao Deus da criação aquilo que nós recebemos diretamente dele, puro. Por isso que São Paulo faz aquela exortação na primeira carta aos Coríntios: irmãos, celebremos nossa Páscoa com ázimos da verdade, né? Da verdade, da justiça e da verdade. Ele dizia: não basta só o pão ázimo, precisa também o ázimo, quer dizer, estar puros, não ser mentirosos, não ser mascarados, mas ter um coração puro, como ouvimos no Evangelho domingo, né? Bem-aventurados os puros de coração, que não são falsos, que não têm duas caras, né? Então, nesse contexto, então, Jesus nasceu e celebrou a Páscoa. Nós temos notícias de 3 Páscoas de Jesus. Claro que desde criança ele participou, porque todo o povo de Israel fazia. E não era uma obrigação, vamos dizer, rigorosa, mas todo mundo que em Israel completava 12 anos de idade já ia para a festa da Páscoa em Jerusalém. Antes ela era celebrada em casa, só em casa. Mas houve toda uma questão de deturpações, de infiltração de cultos pagãos, e o rei Josias, então mais ou menos 700 anos antes de Jesus, aboliu a celebração da festa da Páscoa nas casas, e só era possível celebrar em Jerusalém e no templo. Então o pessoal vinha com carneiros à vontade, ou então, para não vir muito de longe, 3, 4 dias de viagem, porque não tinha avião nem ônibus, né?
vinha de camelo e os pobres vinham a pé, como se vai aqui a Canindé, vai a Santa Cruz, né? A pé. Então eles vinham com o dinheiro e compravam a ovelha lá dentro, no átrio do templo, para poder fazer o sacrifício. Bom, de sorte que essa prática já era comum em Israel, e eles estavam unidos à festa dos ázimos com a festa da Páscoa, era celebrada junto. Vejam que no relato da paixão diz assim: raiou o dia dos pães sem fermento, tá? Quer dizer, da Páscoa. Então já era uma indicação que a última ceia de Jesus se deu num contexto pascal. Para ser bem honesto, nós não temos segurança de dizer foi naquela noite da Páscoa que Jesus celebrou. Não temos essa total segurança. O mais correto é nós dizermos que a última ceia de Jesus com os discípulos foi num contexto pascal. Isso é seguro. Agora, se foi exatamente, né, no dia 14 do mês de Nisan, que correspondia então ao dia solene da Páscoa, que era o sábado, né, para os judeus, isso não temos certeza absoluta. Há discussões, mas isso é o menos importante. Inclusive, eu faço um pequeno parênteses, antes de avançar agora na parte bíblica litúrgica, que nós estamos com uma esperança de que a data da Páscoa, para os cristãos, pelo menos católicos e ortodoxos, seja unificada. Aqui no nosso contexto nordestino a gente não percebe isso, mas em centros maiores do Brasil, em outros países e sobretudo no mundo do Oriente, a Páscoa é celebrada em épocas diversas. E a gente se pergunta por quê? Esse problema já aconteceu no início da igreja. Por que problema? Porque a igreja não ficou só judaica, ela tinha também, e foi tendo cada vez mais pessoas de outros países que não tinham nenhuma tradição judaica, nenhuma. Então para eles tanto fazia janeiro como dezembro, mesma coisa, da festa, né? Mas os judeus arraigados numa tradição milenar não queriam se soltar disso. Então no início houve uma corrente que celebrava a Páscoa no dia 14 do mês de Nisan. Podia cair segunda-feira, terça-feira, domingo, 14 do mês de Nisan. E outro grupo passou a celebrar no domingo que se seguia a Páscoa. Isso deu confusão, disputas de igrejas com igrejas, né? Dioceses com dioceses, para usar a linguagem de hoje, e até o Papa interviu, bispos foram ao Papa para ver se resolvia a situação, mas a igreja resolveu que cada um celebrasse conforme sua tradição. Isso com o calendário juliano, né, do imperador Juliano. Mas nós seguimos hoje o calendário gregoriano, que foi reformado em 1580 da nossa era, né? Então, quem seguia o calendário juliano ficou com uma data da Páscoa, mesmo sendo católicos orientais. Quem aderiu ao calendário gregoriano celebra a Páscoa como nós no Brasil celebramos e na maioria do Ocidente. Eu me fiz entender? Se tiver qualquer dúvida, isso é mais para a gente contextualizar bem. Então, o resultado? Hoje no Oriente cristão, uma denominação cristã, um rito cristão celebra a Páscoa numa data, outro celebra noutra, outro celebra... Me aconteceu a penúltima vez que eu fui à Terra Santa, eu já tinha ido 2 vezes, então eu quis fazer um retiro no Santo Sepulcro. E estava desligado da questão da Páscoa para os ortodoxos. Eu ia de manhã para o Santo Sepulcro com o Evangelho na mão, lia toda a paixão e ressurreição de Jesus, cada dia de um evangelista e tal, celebrava a Santa Missa lá, e depois da tarde rezava o terço, meditando os mistérios dolorosos, e ficava até a hora que era permitido, 9 horas da noite, voltava para o convento onde eu estava hospedado. Quando foi um dia eu não consegui passar, era gente, meu Deus, o que está acontecendo? Era gente demais, e uma festa,
Aí eu me informei, não, é a Páscoa dos ortodoxos. Eram mais ou menos quase 15 dias depois da nossa, como eles nos chamam, latinos, né? Romanos, latinos. E eu tive que me contentar de ficar fora até que terminou o rito que eles fazem dentro do Santo Sepulcro para esvaziar e eu poder entrar, né? Para mostrar como é estranho para nós ver a principal festa cristã celebrada em épocas diferentes. No concílio de Nicéia, que foi o primeiro concílio ecumênico da nossa igreja, que se deu numa cidade chamada Nicéia, no Oriente, no ano 325, então ali já se discutiu a questão da data da Páscoa. No próximo 2025 são 1700 anos do concílio de Nicéia. E para nós católicos é o ano santo, de 25 e 25 anos é o ano santo. Foi no ano 2000, agora vem. Então já se tem por certo, só falta homologar oficialmente, que várias igrejas ortodoxas e a nossa igreja acertarão uma data única para celebrar a Páscoa. Isso será um sinal de unidade muito bonito. Já no concílio, o Papa Paulo VI, que rompeu visivelmente essa distância entre católicos e ortodoxos, com o abraço que deu ao patriarca Atenágoras em Jerusalém, foi o primeiro Papa, depois de São Pedro, que voltou à Terra Santa. Depois dele, todos os outros têm voltado. Então, eles deram este abraço de paz e começou um diálogo, e o Papa queria já naquela época que se acertasse uma data comum da Páscoa. E disse para eles, olha, vocês ortodoxos se acertem, porque eles têm várias correntes. Tragam uma data só, e nós católicos aceitaremos a data que vocês trouxerem. Né? Para dizer, nós aceitamos qualquer data, contanto que sejamos unidos. O valor aí está na unidade, porque esse ano vai cair 9 de abril, né? No ano que vem já vai cair outro. Quer dizer, é uma celebração. Não sabemos o dia do mês que Jesus morreu, né? Sabemos mais ou menos a época, né? Então, para dizer quanto a Páscoa sempre foi a festa mais importante do povo de Israel e do povo cristão. Por isso é que a missa é o ato mais importante nosso como cristãos, porque é o memorial da morte e ressurreição de Jesus. Agora, estão vendo por que eu fiz o arrodeio, né? Nós percorremos a estrada para chegar nesse ponto. A Páscoa continua a ser. Agora, os judeus celebravam a Páscoa como um evento, primeiro pastoril, depois um evento agrário, colheita, mas a partir da saída do Egito, eles passaram a celebrar a Páscoa como memorial da libertação do Egito, da escravidão do Egito, a libertação da escravidão. Por isso é que na ceia pascal, o pai de família dizia para o filho, olhe meu filho, nós povo de Deus, éramos escravos do Egito e o Senhor nos libertou. Então não era uma coisa do passado. Cada ceia pascal era um memorial vivo, atual da Páscoa, né? Eles comiam, inclusive, com as mesmas comidas, ervas amargas, lembrando também as amarguras do Egito, de pé, como quem vai viajar, com cingidos os rins, como quem vai para viagem naquela época, e comiam apressadamente, e comiam também o cordeiro pascal, que vai ser essa figura que vai nos acompanhar em toda a questão eucarística. Quem tem a Sagrada Escritura, a Bíblia, abra por favor em 1 Coríntios 11, 23 a 26. 1 Coríntios 11, 23 a 26. Quem encontrar logo tem vontade de ler.
Amém? Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis deste pão e bebeis deste cálice, lembrais da morte do Senhor, até que venha. Palavra do Senhor. Obrigado, Leonardo. Esse é o texto mais antigo que nós temos sobre a Eucaristia. Não é um dos evangelhos. Historicamente falando, esse é o texto mais antigo que a igreja cristã tem da Eucaristia. Porque a primeira carta aos Coríntios foi escrita antes dos evangelhos. Pelo que se estuda hoje, o evangelista mais antigo é Marcos. Então, antes de São Marcos, 30 anos mais ou menos depois da ressurreição de Jesus, ter escrito o evangelho, que nós chamamos segundo Marcos, já existia a primeira carta aos Coríntios. E olha como São Paulo se expressa: eu recebi do Senhor o que eu mesmo vos transmiti. Que ele, na noite em que foi entregue, quer dizer, que foi preso para ser morto, antes disso, fez uma ceia com seus discípulos e tomou o pão, deu graças, olha bem essa palavra, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Depois, tomando o cálice com vinho, tornou a dar graças e disse: tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue, que será derramado por vós para a remissão dos pecados. E acrescentou: fazei isto em memória de mim, em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. Quer dizer, Jesus deixou a Eucaristia, a ceia eucarística, como um memorial da sua Páscoa. Então, o mistério mais profundo e o mais sagrado da nossa fé é a nossa redenção. Jesus morre e ressuscita para nos salvar. Então, ele deixou a Eucaristia como presença desse mistério, memorial, e uma maneira de nós participarmos deste sacrifício. O sacrifício da cruz é único e irrepetível. Nós participamos dele, recebemos os frutos dele, fazendo a ceia como ele nos mandou, em sua memória. E aí entra um dos pontos que o Padre Kleber te acentuou e que agora vou começar de vez em quando a bater o martelo. Naquele momento, por que Paulo foi recordar isso? Nós não vamos ler tudo por causa do tempo, mas havia o costume deles fazerem uma ceia, comerem qualquer, como a gente come, um jantar, e depois fazer a ceia. Vamos entender que na época o mundo era bem pagão. Os cristãos não tinham domingo, como nós temos livres, tinham sábado. Então, eles participavam da vida comum do seu povo e prolongavam depois do jantar, né, em oração até mais ou menos o arraiar do dia do domingo, onde celebravam, como nós dizemos hoje, a Santa Missa, no amanhecer do dia, já no dia do Senhor, no 8º dia, no primeiro dia da semana, né? Porque o domingo era dia de trabalho para todo mundo, mas para os cristãos era o dia sagrado. Como eles não podiam ficar livres do trabalho, etc., celebravam ao amanhecer do dia, né? Mas já com uma vigília de oração. Isso, ou quando não era simplesmente só à noite.
mas eram comunidades pequenas. Uma comunidade desse tamanho que está aqui era uma grande comunidade no início da igreja. As comunidades eram 20 pessoas, 30, 60. Talvez uma comunidade como Éfeso, Corinto, que era uma grande cidade, tinha lá seus 120 cristãos, 150, coisa assim. No início, eram comunidades bem pequenas. Viam que a leitura que a irmã Lívia fez, eles partiam o pão nas casas. Não havia igrejas. Nós temos a mentalidade hoje, não havia igreja. Até o ano 300 e pouco, não tinha nenhum templo cristão. Os cristãos viviam no mundo pagão. Não era permitido o culto cristão público. Tudo era às escondidas nas casas, ou pelo menos no oculto das casas. Em certas épocas, escondido por causa das perseguições. De modo que, para caber gente numa casa, e as casas eram pequenas, a casa dos grandes ricos que eram jardinadas e tudo, a casa dos pobres, como hoje, sempre é pequena. E partia o pão nas casas. E 98% dos primeiros cristãos eram todos pobres. Eram todos pobres. Então, um ou outro mais rico que ia se convertendo, pouco a pouco. Não foi assim do dia para a noite. De sorte que aí nós vemos como a Eucaristia era um ato familiar. Partiam pão nas casas. E isso facilitava muito também, sendo esse encontro familiar, digamos assim. A comunidade era um só coração e uma só alma. É claro que isso aqui São Lucas está, pintando com cores bem cor-de-rosa, Não vamos nunca imaginar que nossos primeiros irmãos na fé eram muito santos, totalmente santos, e nós somos os desgraçados pecadores. Eles também eram pecadores, Eram pecadores também, como nós. Agora, o que acontecia é que eram convertidos, tinham uma firmeza muito grande de convicção. Vocês olhem, por exemplo, o caso aqui do nosso ex-pastor, o André, A firmeza de convicção, o espírito de firmeza daquele que crê, etc. Está por aqui? Então, é própria dos convertidos essa austeridade da fé, essa firmeza que tinham. De sorte que tinha uma vida, uma frequência assídua, tinha uma vida moral normalmente correta, mas sempre com suas falhas, e às vezes com grandes falhas. Qual foi a falha que Paulo reclamou aqui? Aí, Padre Kleber, eu disse que ia bater de agora em diante na tecla que você colocou como o grande horizonte do ano eucarístico, Ele disse: vocês não têm suas casas para comer e beber. Por que vocês vêm com comidas boas comer na frente dos que nada têm? Isso é comunidade? Isso é igreja? Isso é Eucaristia? E falou forte: vão comer nas casas de vocês. Você não tem as casas de vocês para comer? Comam lá, não venham para cá, onde vai se celebrar a Eucaristia, ostentar comida na frente de quem não tem. Isso é divisão. E Eucaristia é unidade. Eucaristia é família. Eucaristia é comunidade. Não é ostentação nem blocos, como infelizmente às vezes acontece hoje por forças históricas das nossas paróquias, que é quase como uma sessão de cinema, Desculpa a expressão, mas é quase isso em muitas igrejas, Abriu a porta, tocou o sino, enche, terminou, vaza, toca de novo, enche, vaza, Quer dizer, e aí muitas vezes não se sabe nem quem que está ao lado. Eu digo que às vezes cachorro tem mais valor dentro de uma igreja do que às vezes gente, porque ainda diz: passa cachorro, passa, E com gente nem olha. Aí, meus irmãos, somos irmãos. Nessa sala aqui eu disse aos jovens na visita pastoral, tem alguns deles aqui, Olhe, quando vocês estiverem numa igreja, olhem para o outro jovem,
Se aproxime dele, bata no ombro, dê uma olhada, batida da cabeça, um sinalzinho com a mão. Tente se aproximar, dar um bom dia, na saída, dê um jeito de trocar umas palavrinhas, porque como é que a pessoa vai se sentir integrado numa comunidade quando está todo mundo mudo, às vezes sisudo, não quer nem olhar para o lado, ainda fica chateado porque o outro está querendo um lugarzinho no banco, né? Eu não me afasto disso. Quer dizer, o mesmo pecado lá dos irmãos na comunidade de Corinto, né? Eu tenho comida, eu como, você não tem, que se dane. Eu tenho lugar, você não tem, fica em pé. Eu não me importo de dar lugar para ele, de alternar lugar com ele, ou de ceder a uma pessoa necessitada pela idade ou pela saúde, que seja, né? Estão vendo? Quer dizer, os problemas se reproduzem apenas com endereços diferentes, né? Então São Paulo bate em cima exatamente da falta de unidade da comunidade. Quer dizer, Eucaristia não tem nada a ver com desunião. Eucaristia não tem nada a ver com divisão. Eucaristia é mistério de unidade. E aí ele relembra o que Jesus fez, né? Deu a vida pelos outros, e não eu guardar o que é meu ciosamente, sem partilhar nem um sorriso, nem um alimento, nem nada, né? E aqui nós temos uma riqueza imensa das palavras. Ele diz todas as vezes. Primeiro ele diz recebi do Senhor, que significa, não é uma invenção da igreja, não é uma invenção da igreja. Se fosse, seria um teatro religioso, né? Mas é Jesus que diz, fazer isto em memória de mim, é a palavra dele. Depois, a igreja sempre acolheu essa palavra como a maneira mais expressiva da presença de Jesus no meio de nós. Vejam, por exemplo, não vou pedir para ler por causa do tempo, mas é um texto bem conhecido. Lucas capítulo 24, os discípulos de Emaús, eles desanimados na estrada, caminhando, Jesus se faz companheiro. A primeira coisa que Jesus faz é se aproximar, é tentar entrar na conversa deles, com outras palavras, partilhar a vida com eles. Por que vocês estão tristes, andando assim, cabisbaixo? O que aconteceu? Ah, só tu és forasteiro que não sabe? Aí tá. Aí Jesus como que se fez como de inocente, que não sabia de nada. E eles continuaram a contar. Quer dizer, Jesus primeiro ouviu. Não foi logo dizendo, mano, vocês tristes, que coisa é essa? Hã? Se alegra, estou aqui. Não, ele primeiro escutou a razão do sofrimento deles, caminhou junto com eles, né? Olha, a liturgia da palavra da missa, que é parte indispensável da missa, é a primeira coisa, a escuta da palavra. Escuta da palavra. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6. O Shema Israel, que ainda hoje nas sinagogas é como se fosse o momento da narrativa da instituição da Eucaristia para nós na missa, um momento alto, né? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Então, eles escutaram. Jesus, sabendo agora do porquê eles estavam tristes, foi iluminar a tristeza deles com a luz de uma verdade que eles ainda não tinham conhecimento, que ele estava vivo, que ele tinha ressuscitado. Ele disse, mas olha, não estava escrito nos profetas, nos salmos, que o Filho do Homem tinha que passar por isso e depois entrar na sua glória? Aí eles diziam, depois que eles reconheceram Jesus, eles diziam, era por isso que o nosso coração estava como que ardendo, quando ele nos falava as Escrituras, porque era ele que falava, né? Jesus vai, e até faz que vai passar adiante, né? E ele, não, fica conosco, já está anoitecendo, é perigoso, estrada, muito assalto, e tinha muito assalto mesmo, né? Porque era montanha, os assaltantes pulavam em cima do viajante da montanha
como foi do samaritano lá, que Jesus conta. Aí Jesus entra e ele, não, vamos, fica conosco e vamos comer, né? Já está na hora de comer, é a ceia. E na hora que Jesus toma o pão, quando ele parte o pão, é ele. Jesus desaparece. Agora sim. Agora nós entendemos por que nosso coração estava ardendo quando ele nos falava das Escrituras, e nós o reconhecemos, nós o reconhecemos no partir do pão, na fração do pão. Aquele gesto não era um gesto qualquer de pegar um pedaço de pão comum, um beiju, um bolinho frito, pega, como se a mãe dá para os filhos, um amigo dá para outra. Não, era um gesto, já vamos dizer, técnico, clássico. O partir o pão, o fracionar o pão, era o primeiro nome que a Eucaristia teve. Antes de se chamar missa, antes de se chamar Eucaristia, ela se chamava fração do pão. Eles eram assíduos nas reuniões em comum, nas orações, na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. 4 coisas, é a característica da comunidade cristã. Atos 2, 42 a 46. Eram assíduos nas reuniões em comum, na doutrina dos apóstolos, nas orações e na fração do pão. A fração do pão aqui era mesmo dizer a missa, na nossa linguagem atual. Então esse era um termo técnico. Quando Jesus partiu, e nós o reconhecemos no partir do pão. Olha o que está oculto aí como mensagem para nós. Os discípulos e as discípulas de Jesus o reconhecem hoje no partir do pão. Nesse gesto, nessa ceia que ele nos deixou como memorial da sua presença. Esse é o lugar privilegiado do nosso encontro com ele. Não quer dizer que é o único. Não quer dizer que seja o único. É o lugar privilegiado do nosso encontro com Cristo até que ele venha. Todas as vezes que comerdes deste pão, beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. Até que ele venha. Então eles se reuniam, sobretudo no primeiro dia da semana, em Atos capítulo 20, nós encontramos uma missa que São Paulo estava celebrando, pregou, e ele disse que não era muito bom de fala, como é que dizia? Era monótono no falar. O grande apóstolo Paulo, que escreve tão bem, mas para falar não era grande coisa. E um sujeito lá cochilou e estava sentado como é que se chama? No peitoril, caiu no chão, quebrou o pescoço. Lá São Paulo vai e faz o homem viver de novo, Estavam celebrando a missa. Era durante uma reunião da fração do pão, Está lá dito, era o primeiro dia da semana, estavam reunidos, fazendo isso que Jesus mandou. Quer dizer, desde o início, sim. Só a parte do que o senhor falou, quando os discípulos reconheceram Jesus a parte do pão, interessante que o texto diz que eles voltaram aonde os outros estavam. Vou chegar já lá. Fizeram essa experiência, somente ficaram felizes em casa, porque viram Jesus, eles voltaram. E agora eu já puxo também Tomé. Como missão. Tomé, fora da comunidade, duvidou. Na comunidade, encontrou a fé. Isso, obrigado. Tomé não ia falar não, mas o voltar sim, é o último passo de quem celebra o encontro com Jesus e transmitir, Ninguém se encontra com Cristo verdadeiramente para ficar só com Ele. Se você quiser saber se uma pessoa se encontrou com Jesus, é muito fácil, muito fácil. Ela se torna missionária, ela se sente enviada
para comunicar isso aos outros. A alegria da fé que transborda. Tanto que o tema do ano vocacional é esse, né? Corações ardentes, pés a caminho. Né? Quem arde o coração na palavra, no partir do pão, tem que ir ao encontro dos outros. E a Eucaristia, como o Padre Kleber já nos colocou bem claro, não é só para nos alimentar, é para que alimentados nós possamos partir em missão e tenhamos força de manter a vida da comunidade, porque senão ficaria um ato individual, que podia ser feito sozinho, mas ele é um ato comunitário por excelência. É a igreja que faz a Eucaristia e a Eucaristia faz a igreja. Como nós sabemos disso no tempo passado? No tempo passado, mais ou menos 150 anos depois da ressurreição de Jesus, nós temos um livrinho chamado Didaqué, a doutrina dos 12 apóstolos. Aí ele é como o primeiro catecismo da igreja. Aí se descreve como era a vida dos primeiros cristãos. E eles dizem claramente, quando você lê, você tem eu não trouxe porque meus livros já estão encaixotados, mas senão ia ler como estava o texto, dizendo os passos da missa como nós temos hoje. Quando chega no centro da missa, que é a oração eucarística, diz: um de nós, determinado para isso, nunca a Eucaristia foi presidida por qualquer membro da comunidade. Vem cá, é você hoje. É você hoje. Não, nunca foi assim na igreja. Sempre foram pessoas a quem os apóstolos impuseram as mãos para presidir os irmãos na unidade. Por que que o bispo, por excelência, os seus primeiros colaboradores, os presbíteros, são presidentes da Eucaristia? Porque presidem a unidade da comunidade. Tem a missão de serem sinal e instrumento de unidade no meio da comunidade. Olha uma razão pelo que a igreja diz: um padre, um bispo não deve ter um partido político ostensivo. Você divide a comunidade com isso. Ele pode ter direito de ter sua opção, mas não pode impor para a comunidade ou fazer, tá? Porque seu papel é de unir, não é de dividir. Eu estou dizendo só um exemplo mais recente, né? De modo que assim o presbítero e o bispo têm a missão de presidir a celebração da Eucaristia. Então ele faz a grande oração de ação de graças, e os elementos da natureza, no caso pão e vinho eucaristizados, são depois partidos e distribuídos para os irmãos. Quer dizer, ele mostra a liturgia da palavra, lê-se a doutrina dos apóstolos, comenta, tá? Depois vem a grande oração de ação de graças, que nós chamamos a oração eucarística, e depois vem a partilha do pão. Nós temos um testemunho muito abalizado, porque esse homem diríamos hoje, era formado em direito, São Justino. Ele foi inclusive o pedagogo do imperador romano, que depois o condenou à morte, por ser cristão, né? Então Justino descreve o cristianismo para os pagãos, e de um modo particular faz para esse seu imperador, dizendo: olha, isso foi no ano 150, viu? O imperador chamava Antonino Pio, que ele foi preceptor dele, tipo pedagogo dele, né? Então Justino define a oração eucarística como um longo agradecimento pronunciado por quem preside a celebração, depois que os dons, pão e uma vasilha com água e vinho, foram levados ao altar, né? A água pertence também à celebração eucarística, porque desde o início era costume os cristãos tomarem o vinho com um pouco de água. Jesus fez assim também na última ceia. Os que entre nós se chamam ministros ou diáconos dão a cada um dos presentes parte do pão, do vinho e da água da ação de graças, e os levam aos ausentes.
Olha, naquela época, preocupação com os irmãos ausentes. Está doente, não pode estar ali por uma situação, ele não pode ser esquecido da comunidade. É um dos nossos maiores pecados hoje. Esquecimento. Desapareceu do palco, sumiu, acabou. Mas como? Que irmãos somos nós? Que não sente nem falta de quem não está mais na Assembleia, né? Faltam laços de fraternidade, a ponto de não se sentir falta. Porque quando a gente sente realmente falta, cadê fulano? Ah, eu vi dizer que está doente, então vamos ver lá se está doente. Vamos lá fazer uma visitinha, né? Fulano, você sabe, né? Hoje com facilidade do WhatsApp, né? Telefone, toda uma beleza, né? Então, eu vi aqui que no final da visita pastoral, que foi uma das decisões da paróquia de, neste ano, levando bem mais a sério essa questão de não deixar ninguém sozinho, doentes, idosos, como que esquecidos e abandonados, mas terem a visita. Se não é para receber o sacramento, é para receber o sacramento do amor da visita do seu irmão, da sua irmã, mesmo que não possa ou não queira receber a Eucaristia, mas a visita toda, não vi ainda um recusado, nem de outros credos religiosos fora da Igreja Católica. Nos hospitais aqui, quando a pastoral da saúde visita os diáconos, o padre, às vezes a pessoa diz: olha, eu sou evangélica, mas chegue aqui, reze comigo também, faça oração comigo, e rezam tudo que rezar, né? Às vezes por orientação que a gente dá, quem é com a sua igreja, que o pastor me diga, eu vou avisar que você está doente, para também você ter essa assistência da sua igreja, né? Porque não podemos deixar assim ninguém sozinho. A oração de ação de graças, que ocupa o lugar central da celebração, que para Justino tem um valor consecratório, significa a grande oração de ação de graças. Eu vou pedir a atenção de vocês, para não dizer que o bispo virou herege, viu? Nós temos uma catequese um pouco desvirtuada neste ponto, porque o costume antigo, e tenho razão, é o último ponto que eu vou tocar, não sei se vou conseguir, que a narrativa das palavras da instituição ocupam como se fosse um lugar tão alto que os outros perdem todo o seu valor. E não é assim. A oração eucarística é um corpo só. É uma grande oração de ação de graças, onde fazemos memória dos eventos da nossa salvação, do plano salvífico do Pai, que envia seu Filho, que nasce, que morre, que ressuscita, que envia o Espírito Santo, e que a Igreja, corpo de Cristo, celebra esse mistério, e por isso pede pelos irmãos, faz memória dos irmãos que estão na glória, para estar em comunhão com eles, com os irmãos doentes, para os defuntos, porque pertencem a esta família, a mesma igreja, e os outros irmãos que estão presentes, né? São companheiros de caminhada, estão vivos. Então a igreja peregrina, a igreja que já está na glória, e a igreja que ainda se purifica para contemplar a Deus face a face. De modo que assim toda a igreja participa da Santa Missa. É um ato da igreja. Toda a igreja participa, né? Não só nós que estamos celebrando, mas toda a igreja participa. E quando se faz menção de nome de alguns santos, é para lembrar, eles estão em comunhão conosco. Primeiramente Maria, como seu lugar todo especial, São José, os apóstolos, os santos padroeiros, os que celebram naquele dia. Se fosse hoje, seria São Brás, né? Quando nós fazemos lembrança do bispo e do papa, não é para honrá-los, mas é para dizer: nós estamos como igreja em comunhão com Cristo, por esse instrumento que ele colocou, que é o sucessor dos apóstolos no nosso meio, o bispo fulano,
e o pastor universal da igreja, que é o sucessor de Pedro, o Papa. Vocês vejam que não se diz o Santo Padre, o Papa, o Santidade, não. Simplesmente, nosso Papa Francisco, nosso Bispo Jacinto. Não é para honrarias, nem excelências, nem não sei o que, não. É simplesmente fulano que foi constituído pelo Senhor como instrumento de unidade para o corpo de Cristo. E por isso nós presidimos a Eucaristia, né? Por causa dessa missão. Então São Justino ainda diz assim: como para a palavra de Deus, da maneira como Jesus Cristo, nosso Salvador, feito carne por força do Verbo de Deus, teve carne e sangue para a nossa salvação, assim também nos ensinou, por virtude da oração do Verbo, que procede de Deus, o alimento sobre o qual foi dita a ação de graças, alimento com o qual, por transformação, se nutrem nosso sangue e nossa carne. É a carne e o sangue daquele mesmo Jesus encarnado. Quer dizer, São Paulo já tinha essa, ou São Justino já tinha essa segurança de explicar isso para os primeiros cristãos. A oração de ação de graças ou bênção que o Senhor Jesus pronunciou sobre o pão e sobre o cálice durante a última ceia com seus discípulos é a referência central para a nossa celebração. Então, assim eu dei o testemunho, não só bíblico, mas também de 2 documentos da igreja no primeiro século para o segundo século. Não foi uma invenção. Agora, como ela evoluiu? Aqui nós vamos ter uma certa admiração, né? Primeiro, a igreja não evoluiu assim, não imaginemos como hoje, uma igreja centralizada. O que o Papa disse? Não tinha os meios de comunicação de hoje, a igreja não tinha essa organização que tem hoje. Então, as comunicações eram feitas mais a nível regional, os concílios eram mais regionais e praticamente cada bispo tinha uma autonomia praticamente completa na sua diocese. Só quando havia casos mais polêmicos de doutrina é que procurava então reunir os bispos da redondeza para fazer um sínodo, etc., e resolver o problema. De sorte que a maneira de celebrar foi sempre diferente. A maneira de celebrar a missa foi sempre diferente. Nunca houve uma unanimidade que toda a igreja inteira celebrou a missa da mesma forma. Nós temos na nossa igreja católica 22 ritos. 22 ritos. O nosso é chamado rito romano, mas há 21 além do nosso. Católicos, apostólicos, romanos, como nós. Maneiras diferentes de celebrar. Eu já participei, até concelebrei em missas de rito maronita, melquita, ambrosiano, onde você fica meio perdido, que não sabe nem onde está na missa, porque é outra forma de celebrar, para dizer que não é uma unanimidade disso. Depois que na missa não tem palavras mágicas, não existe palavra mágica na missa. As próprias palavras da narrativa da instituição da Eucaristia, elas são elaboradas de maneira diferenciada. Eu estou com 51 anos de padre e já passei por 4 maneiras diferentes de pronunciar as palavras da instituição da Eucaristia. Pequenas diferenças, mas 4. Em 51 anos. 4. Que a igreja vai adaptando para melhor atender a isso. Chegou um momento em que a liturgia no nosso rito latino, mas também outros, passou a ser numa língua estranha. O latim, que foi a língua mais, que era do povão, até os séculos IV, V, ela foi deixando de ser a língua do povo. Olha, veja que São Jerônimo,
traduziu a Bíblia do hebraico e do grego para o latim, porque era a língua que o povo sabia falar. Depois, quem ainda sabia falar latim? Nem mesmo os padres, a gente aprendeu mais ou menos, né? Para pronunciar direitinho. De sorte que aí nós tivemos um grande distanciamento da comunidade para o presidente da celebração. Se deu como que uma ruptura. Quer dizer, se toda a comunidade é celebrante e um é o presidente da celebração, com o aumento do povo, muita gente numa missa, não tinha mais gente ao redor de uma mesa, o próximo, não, às vezes a 50, 100 metros de distância, o padre de costas numa língua estrangeira. Isso foi pouco a pouco distanciando o povo da participação real na Eucaristia. Mais um assistente do que um celebrante. Mais um assistente do que um celebrante. Isso gerou muitas coisas. A catequese, e aqui tem bons catequistas, né? A catequese enfraqueceu, porque a igreja tinha o catecumenato. Com a invasão dos povos bárbaros na Europa, como eram chamados, os povos nórdicos, que invadiram a parte mais povoada da Europa, os gauleses, anglo-saxões e outros, a situação se tornou os celtas, bastante delicada, uma situação social bastante delicada, que não vem ao caso agora explicitar muito, né? E os reis, naquela época era assim, se o rei era de uma religião, todos os súditos tinham que ser daquela religião. Do dia para a noite, todo mundo virava para outra religião. Então, eles vinham do mundo de outros credos religiosos, de outras práticas. De repente entravam no mundo ocidental, onde a dominância era cristã, o rei se convertia ao catolicismo, no outro dia todo o império dele tinha que ser católico. Todo o reinado dele tinha que ser católico. Cadê a catequese? Cadê a iniciação à vida cristã? Então ficou um povo muito ignorante, não por culpa própria, mas porque não houve evangelização. Então, tudo isso foi contribuindo para uma ruptura na celebração eucarística. Não sabia mais bem o que estava fazendo, por que estava fazendo. Sabia que era um ato sagrado, né? Um ato sagrado. Depois se criou uma ideia de uma situação onde era muito mais importante ver do que comer. Ora, a missa é ceia. Jesus diz: tomai e comei, não foi tomai e olhai. Né? A Eucaristia existe especialmente como alimento. É o único sacramento que a gente come. Né? É o único sacramento que a gente come. Porque Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta viverá por mim. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece unido a mim e eu nele. É aquela questão da transformação. Quando nós comemos hoje carne, arroz, feijão, pão, etc., o que ocorreu? Aquilo que nós comemos se transformou em força para a nossa vida, energia para o nosso corpo. Então Jesus agora diz: ele vai ser essa seiva de vida, vai ser essa seiva de vida. E os cristãos sempre disseram: com a Eucaristia acontece uma coisa diferente dos outros alimentos. Quando eu como um pedaço de mamão, de melão, eu transformo o melão, o mamão, em energia para o meu corpo. Quando nós comemos a Eucaristia, ele é que nos transforma. E diz, e tem uma razão profunda para isso: ele é o mais forte, ele nos assimila.
Nós somos assimilados por Ele porque Ele é o mais forte. Vamos ficar em pé um pouquinho, antes de chegar para as considerações mais eucarísticas e cantar. Comei, tomai, é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor. Eu vou celebrar a ceia na casa do Pai. Eu quis comer esta ceia agora, pois morrer já chegou minha hora. Comer, tomar é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor. Eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comer, tomar é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor. Eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Muito bem. Era só para não criar raiz. Bom, então vamos prosseguir para o nosso último momento. Nós chegamos no momento em que a Eucaristia era celebrada, presidida pelos ministros ordenados, mas numa certa ruptura com a comunidade. Não se sentia mais uma comunidade celebrante. O que se sentia? Sentia uma comunidade assistente. A missa virou como uma espécie de devoção, como se reza a via sacra, como se reza o terço, como se faz a ladainha de São Sebastião, né? E assim por diante, né? Então aquilo foi criando pela ignorância da catequese, pela maneira de celebrar. Não era mais a maneira comensal, a maneira convivial, a maneira comunitária de fazer. Era um público de assistentes com alguém fazendo um rito sagrado que todo mundo respeitava, mas primeiro nem sabia direito o que estava fazendo, porque e o que estava acontecendo, e segundo, não participava comungando. É verdade que hoje a gente às vezes se pergunta: todo mundo que comunga deveria comungar? Não sei, deixa que Deus resolva. Eu não vou pesar a consciência de ninguém, né? A nós compete esclarecer, mas não compete a mim dizer você é indigno, você não me compete, né? Cada um que meta a mão na sua consciência. Aliás, São Paulo disse, né? Cada um se examine antes de comer deste pão e beber deste cálice, porque quem come e bebe do meu corpo indignamente, come e bebe a sua própria condenação, né? Não distinguindo o corpo do Senhor de uma comida qualquer. Olha, isso mais ou menos 40 e poucos anos depois da ressurreição de Jesus. A consciência clara que a igreja tinha de que aquele pão não era pão comum, que aquele vinho não era vinho comum, era o corpo e sangue do Senhor. Então não podia ser comido de qualquer jeito. E ele estava puxando a orelha porque eles estavam faltando com a caridade, que é o mandamento maior, ostentando diante do outro, humilhando o outro com a sua refeição boa e o outro sem nada, ou com uma coisinha fraca, né? Fazer uma comparação, né? Um comendo um filé muito bom e outro comendo um feijãozinho com arroz mal e mal, né? Aí diz, que negócio é esse, né? E sabendo que aqui, em primeiro lugar, São Paulo fala da fé, né? A fé é o
que mais nos torna dignos de participar do banquete sagrado. Mais do que qualquer outro ato moral, que a gente possa dizer, o que o Senhor pede de nós é a fé. Tanto que quando a igreja entrega as espécies consagradas, corpo e sangue de Cristo, o fiel diz amém. Quer dizer, eu creio, é assim mesmo. Ele pede um ato de fé naquela hora. Não pergunta assim, você está digno? Você merece? Você está em condições? Não. Ele apresenta o corpo de Cristo, ele pede a fé. E a pessoa dizendo amém, eu creio que ele está aí, é assim mesmo, ele abriu o seu coração, se isso é feito realmente com fé, não é? Se não é uma coisa qualquer. Então, vocês lembram que as pessoas que têm mais de 50 anos aqui, podem lembrar que havia uma mesa da comunhão dividindo o presbitério da nave da igreja. Lembram? Aqui também na catedral, como toda a igreja. Eu nasci vendo isso, né? Na hora da comunhão, os poucos que comungavam, tinha como é que se chama? Não é cerquinha não, como é que diz? Uma grade que se chamava mesa de comunhão, coberta com um paninho branco assim, botava as mãos postas debaixo do pano, o padre vinha, corpo do nosso Jesus Cristo, dizia em latim, corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, guarda para a vida eterna, e passando, e a gente abria a boca, põe na língua e ia adiante, né? Voltava, ia, né? Quer dizer, mas eram poucas pessoas. Se uma igreja tivesse 300 pessoas, você podia imaginar que umas 15, 20 comungavam. Quer dizer, houve uma falta de percepção que a missa é a ceia do Senhor. É momento de comunhão, não só de reunir, mas também de participar da ceia do Senhor. Quer dizer, quando nós não comungamos, não quer dizer que a missa não valeu, mas nós ficamos sem o principal. A missa é feita para comungar. Jesus diz, tomai e comei, tomai e bebei. A principal finalidade da missa é a comunhão. A principal, não é a única, mas a principal é ceia. É uma ceia em memória da morte e ressurreição de Cristo. Não é funeral. Porque tem gente que está dizendo por aí que não se pode bater palma, não pode cantar, porque é o sacrifício de Cristo. Missa não é funeral. É ação de graças, é memorial da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então não é hora de chororô, de que Jesus morreu, coitadinho, não é isso. Ele está vivo e glorioso. Passou pela morte. É o memorial da sua morte e ressurreição, mas não é velório. Não vamos confundir as coisas, né? Porque tem gente deturpando isso por aí. A missa é uma ceia alegre, de ação de graças. Mesmo quando nós rezamos e lembrando nossos defuntos, nós estamos dando graças por aquilo que eles foram, dando graças pela salvação que eles receberam, pela fé, pelo batismo, pela Eucaristia, nos sacramentos, e nos alegrando que eles já estejam com Deus na sua glória. Não é para... Ela tem uma dimensão pascal, né? Eu, pessoalmente, nunca celebrei uma missa, quando eu sou presidente da celebração, uma missa de roxo, de preto, como antigamente. Sempre celebrei de branco. E achei que ou nós cremos ou não cremos nisso, né? Nós estamos celebrando a Páscoa da pessoa, né? Ela, com Cristo, ela entrou na morte pelo batismo, saiu viva para Deus, como no rito do batismo. E agora, a morte também é essa passagem, né, da entrada na verdadeira vida. Tanto que os santos, nós comemoramos praticamente quase todos no dia em que eles morreram. No dia que eles morreram. O dia da sua entrada, do seu renascimento para a glória. Temos direito de chorar? Temos. Temos direito de sentir saudade? Temos. Jesus não chorou sobre seu amigo Lázaro, mesmo indo ressuscitá-lo? Temos direito. Mas não podemos ficar no dolorismo, porque a missa não é chororô de dolorismo, como liturgia, né?
Repito, todo mundo tem direito de chorar, de se entristecer, isso é próprio de cada pessoa. Sentir saudades não é nada contra a fé, mas não podemos permanecer na dor, temos que ter a esperança cristã. Isso dá o tom pascal na missa. Então, como esses povos que entraram na Europa, como essa ignorância religiosa prevaleceu, como doutrinas de uma exigência moral muito grande entrou em certas comunidades cristãs e se desenvolveu em outras, o jansenismo, por exemplo. Vocês pensam que antigamente as pessoas comungavam todo dia? Era preciso o confessor dar licença de comungar uma vez por semana, 2 vezes no máximo. Os poucos que comungavam ainda era com permissão do confessor. Na época de Santa Teresinha, ela mesma já se inquietava com isso. Como é possível? Jesus disse: tomai e comei. É para nós, ele fez a ceia, foi para nós, não foi para ser olhada, para adorada em primeiro lugar, para ser alimento. Por que a gente não pode comungar todo dia? E ela fez inclusive certas reivindicações à sua própria superiora e ao confessor do Carmelo. O Papa Pio X, quando leu esses escritos dela, foi uma das molas mestras para ele permitir a comunhão diária. A comunhão diária. Inclusive das crianças. Inclusive das crianças com uso de razão. São Pio X, no início do século XX. E muito influenciou a decisão dele quando ele leu os escritos de Santa Teresinha, mostrando que a Eucaristia foi feita para ser alimento, é para ser comida, não é para ser olhada, é para ser ingerida como alimento, né? Então, essa situação fez com que a liturgia se tornasse mais e mais clerical, dos clérigos, dos ministros ordenados, e o povo assistente. Aí o povo procurou fazer, não vê lá em Oeiras aquelas procissões, aquela coisa. Eu não entendia nada da liturgia, não podia viver aquilo porque não sabia o que estava acontecendo. Foi formando suas celebrações paralelas. Não digo que são ruins, não. Estou dizendo que foi uma alternativa que o povo foi tendo. Fazia as procissões, as encenações, as ladainhas, etc, etc, para poder compensar aquilo que não participava na liturgia. Quer dizer, a comunidade cristã, que é o sujeito da liturgia, se tornou uma ausente na prática da liturgia. É uma tristeza. Tanto que o Concílio Vaticano II, agora nós vamos afunilando, tomou como primeira coisa a ser reformada na igreja a liturgia. O primeiro documento aprovado no Vaticano II foi a Sacrosanto Concilium. O Sagrado Concílio para as reformas litúrgicas. Porque era uma sede que a igreja toda tinha de participar, de nós voltarmos a ser uma igreja celebrante, não uma igreja assistente, né? Não uma igreja assistente. Isso fez com que, inclusive, as igrejas, os templos, sofressem reformulações. Nós ainda temos os resquícios dos altares antigos, né, nas nossas igrejas. A catedral tirou o último, não foi? Aqueles altares, né, foram tirados ultimamente, né? Os laterais, né? Eram os últimos resquícios desse passado. Porque não havia concelebração. A concelebração tinha sido interrompida 1000 anos atrás. Cada padre celebrava no altar. No altar. Então tinha que ter vários altares, porque a missa tinha que ser celebrada só de manhã. E o jejum era de meia-noite até a hora da comunhão, inclusive sem tomar água. Quando eu entrei no seminário, nós tínhamos uma missa para comungar 6h30 da manhã, em jejum, e tinha missa para cantar às 9 horas. Aí tomava café, ia para outra missa, mas ninguém comungava. Só cantava na missa, né? Quer dizer, você imagina que situação. Estou contando, eu vivi isso, hein? No seminário. Ainda estou contando a história, né?
Em 63, 64 era assim. A concelebração voltou a ser prática na igreja em 65, como uma das primeiras medidas do concílio, né, implementares. Aí o povo começou a responder, começou a fazer leitura, começou a se aproximar mais da comunhão, dizer, pouco a pouco. Então o padre deixou de celebrar de costas para celebrar de frente, uma tentativa de que a comunidade toda seja envolvida na celebração, não assistente, por mais sagrado que seja o que o padre está fazendo, mas não assistente, participante, membro integrante disso, né? Então vejam como um ano eucarístico, um assento na Eucaristia significa um assento na vida da comunidade, na participação ativa, que não quer dizer só litúrgica, né? A liturgia é como quem carrega o celular, a bateria do celular, para poder ele funcionar. Mas ele não vai funcionar lá dentro da igreja, sobretudo. Vai funcionar sobretudo fora. É onde nós construímos o reino, né? Fora. Esse movimento não começou do dia para a noite. Já, como disse Pio X, com uma encíclica chamada Mediator Dei, né? O mediador de Deus, falando sobre Jesus, já desencadeou toda uma reforma litúrgica há uns 60 anos antes do concílio. Houve todo um movimento de estudos das fontes bíblicas, dos santos padres, dos escritores principais da igreja nos seus primeiros séculos, um movimento bíblico, litúrgico, patrístico, e tudo isso desembocou no Concílio Vaticano II, que então teve autoridade para mudar muitas coisas que não tinha. Agora, a nossa missa hoje, que é chamada a missa depois do concílio, né, que foi assinada com a autoridade do Papa Paulo VI, ela foi enriquecida de uma maneira admirável, porque sendo ela o alimento principal para o cristão na palavra e na mesa do pão partido, olha, a liturgia da palavra, primeiramente se tornou em vernáculo, todo mundo pode entender, ouvir. E eu aproveito para dizer, embora eu quase não veja isso aqui na nossa catedral, mas as leituras são para serem ouvidas, mesmo que eu tenha no celular, mesmo que eu tenha na liturgia diária, só se eu tenho um problema de audição, ou o sistema de som da igreja é falho, mas não sendo, essa palavra é para ser ouvida. Bíblia nenhuma corresponde ao texto que você está lendo ali, as palavras por palavra, porque o que nós lemos no lecionário é o texto bíblico escrito, traduzido do original, de uma maneira que ele possa ser cantado ou possa ser proclamado. Então ele tem ritmo. As traduções, outras, não tem essa preocupação, tem a preocupação só de traduzir o texto. Os textos litúrgicos, como se prestam muito para a oração e para o canto, eles têm uma tradução cadenciada, proclamável e cantável. Então, por isso, sobretudo, se deve escutar, para não haver atrito. Eu estou olhando uma coisa e estou escutando outra. Não digo diferente, mas palavras e formulações diversas. Antigamente, a liturgia da palavra, ela era assim. Vocês imaginem que um livro dessa altura era o missal. Ele tinha todas as leituras da missa do ano inteiro e todas as orações da missa do ano inteiro. Eu era menino de 7 anos, comecei a ajudar a missa como acólito, a gente transportava o livro de um lado para outro. A epístola era lida do lado direito, quando o padre terminava, de costas, estendia a mão assim, todo mundo dizia, deu graças a Deus, como nós dizemos, né? Palavra do Senhor, graças a Deus. Aí o acólito subia, pegava o missal, vinha lá no pé do altar, subia, botava do lado esquerdo, e o padre ia proclamar o Evangelho. Né? Quer dizer, lia o Evangelho, ninguém escutava, ele lia sozinho. Aos domingos o padre traduzia, pelo menos nos últimos anos,
lia em português e falava um pouco quando queria falar, né? De modo que o elenco de leituras era muito pequeno. O que nós temos hoje? Nós temos hoje um ciclo trienal, A, B e C. Nós estamos em qual ciclo agora? No A, caracterizado por Mateus, que é lido aos domingos e festas. O ano B por Marcos, que por ser o menor e não tendo texto para ler o ano inteiro, é complementado pelo capítulo 6 de São João. E Lucas no ano C. São João é lido no tempo pascal e completa Marcos. A primeira leitura que você ouve esse ano, só vai ouvir daqui a 2, 3 anos. Só vai ouvir agora em 2026. Agora o Evangelho você vai ouvir, né? O Evangelho e as leituras. Durante a semana é um ciclo bienal, anos pares e anos ímpares. Tem leituras diárias para os anos pares e leituras para os anos ímpares. O Evangelho é o mesmo, porque são só 4 evangelhos, né? De modo que hoje nós temos a mesa da palavra farta. Você ouve textos bíblicos que nunca praticamente tinha escutado, né? Escuta na liturgia e volta a escutar depois, né? Depois, as orações eucarísticas. Nós tínhamos uma única oração eucarística em uso, que hoje é chamada primeira oração eucarística, o cânon romano. Hoje nós temos 14. 4 são as mais universais. A 5ª oração eucarística é só do Brasil. Ela foi composta no Congresso Eucarístico de Manaus, em 75, se eu não me engano, né? Um padre maranhense chamado José Rodrigues compôs. Essa composição foi para Roma, foi aprovada para o Brasil e nós hoje usamos, mas é só no Brasil que se usa. No outro país não tem a 5ª oração eucarística. Depois tem aquelas orações para diversas circunstâncias, A, B e C, A, B, C, D, e as 2 orações da reconciliação e as 3 para as crianças. Ao todo dá 14. Quer dizer, de 1 para 14, o avanço, né? E podia ter outras, porque a igreja tem centenas de orações eucarísticas da sua história. Com isso, ainda houve mais uma coisa, que sendo a oração eucarística o centro da missa, isso eu não posso aprofundar hoje, vou só dar os toques, que nós estamos terminando o tempo. A igreja no Brasil pediu ao Santo Padre a permissão para nós termos aclamações dentro da oração eucarística. Porque na igreja oriental, a igreja católica, apostólica, romana, no Oriente, a liturgia é toda dialogada. O presidente da celebração diz uma coisa, a Assembleia responde. O grupo de concelebrante diz uma coisa, a Assembleia responde. É sempre um diálogo, Assembleia e presidente da celebração o tempo todo. Baseado nisso, os bispos do Brasil pedimos ao Papa a permissão para termos isso também entre nós. Também só o Brasil tem essas aclamações. Nos outros países não tem. Lembra, na Itália, não sei se você viu isso. Nem em Portugal, nada. Para poder facilitar mais essa participação, essa integração. Tudo isso são maneiras. Agora, é claro, nós não podemos reduzir uma participação desejada na missa só porque se fala e se canta, ou porque se levanta as mãos. Só isso não constitui uma participação efetiva na missa. O documento chamado Sacrosanto Concílio, documento do Concílio sobre a liturgia, diz assim: os pastores da igreja ensinem e insistam com o povo cristão a que eles aprendam a se oferecer com Cristo ao Pai na missa. Quer dizer, a maior participação é nossa unidade com o Senhor. Ele se oferece de forma sacramental, no memorial da ceia e da cruz, e nós nos unimos a Ele nesse gesto. Quais são esses 3 gestos? Jesus tomou o pão,
deu graças, partiu e deu. Como é que nós vemos isso na missa? Jesus tomou o pão na parte eucarística. Nós apresentamos pão e vinho, fruto do trabalho humano. O homem e a mulher que produziram. Então é algo nosso que vem de Deus, como tudo, mas nós tomamos este algo que é nosso, que é produto do nosso trabalho, e entregamos ao Senhor, apresentamos a Ele. Não é um ofertório, notem bem, aquilo não é ofertório, é a apresentação dos dons. O verdadeiro ofertório da missa, se a gente quiser um ofertório, é na oração eucarística, se entrega essa oferenda de Cristo ao Pai e nós unidos com Ele. Isso se dá na oração eucarística, não na apresentação dos dons. Ali é só uma apresentação. Olha como é o texto: bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da vida, se vai tornar vinho da salvação. Então é uma apresentação, um louvor apresentado a Deus. Agora, na oração eucarística, sim, é um bem dizer a Deus. E aí vem o Pai, tomou o pão, deu graças. Nós damos graças, sobretudo, pelo dom da salvação que o Pai nos fez por seu Filho, na força do Espírito. Como é que se dá os passos? Quais são os passos na oração eucarística? Primeiro, nós recordamos os feitos do Senhor, com seu plano de salvação. Invocamos o Espírito Santo sobre os dons de pão e vinho. Olha, isso é importantíssimo na missa. Nós não fomos catequizados para isso, não. Nem no seminário não se enfatiza muito isso. Eu vim aprofundar isso muito mais depois de padre, lendo e aprofundando sobre a Eucaristia. Hoje isso está muito mais no currículo dos cursos de teologia e de liturgia, mas no passado não. A invocação do Espírito Santo é fundamental na oração eucarística, a chamada epíclese, a invocação do Espírito Santo, para que ele santifique os dons de pão e vinho, a fim de que ele se torne corpo e sangue de Cristo, e por ele nós nos tornemos um só corpo com Cristo. Esse ponto aqui vem ao encontro do que o padre Kleber te disse. Eu prometi de chamar a atenção de vez em quando para essa ligação, essa sinapse aí entre a palavra dele, a finalidade da paróquia com o ano eucarístico e o mistério da Eucaristia. Olha, Jesus não está na Eucaristia para ser visto, ele está para ser alimento para nós na sua palavra, no pão consagrado, a fim de que nós nos tornemos o corpo de Cristo. Santo Agostinho diz assim: vocês estão vendo no altar aquilo que vocês são. Decodificaram? Vocês estão vendo no altar aquilo que vocês são, o corpo de Cristo. E ele vai se tornar em vocês, né, vai tornar vocês o corpo dele, né? Vocês vão se transformar naquilo que vocês comem. Palavra de Santo Agostinho, né? Aliás, eu tenho aqui a palavra bem: sejais o que vedes, recebais o que sois. É no sermão 272 de Santo Agostinho. Sejais o que vedes. O que é que vocês estão vendo? O corpo de Cristo. Sejam o corpo de Cristo. Recebais o que sois. Vocês são o corpo de Cristo e vão receber o corpo de Cristo. Mas por que nós recebemos o corpo de Cristo? Para nos tornar com Ele um só corpo. A finalidade da Eucaristia é essa. Não é um ato religioso bonito, solene, piedoso, mas ele tem uma finalidade profundamente transformadora.
aquele jovem Carlo Acutis, que muitos conhecem, o Padre Kleber esteve comigo a alegria de estarmos diante do corpo dele no dia 24 de maio lá em Assis. Ele dizia: a Eucaristia, a Eucaristia nos transforma. Nada mais do que aquilo que se repete, nada mais do que aquilo que se repete no Evangelho. Quem come da minha carne, bebe do meu sangue, se torna um comigo. Ele vive em mim e eu nele. Eu estava dizendo, Padre Kleber, que nós vimos o corpo do Carlo Acutis lá em Assis, né? E ele dizia isso: a Eucaristia nos transforma. Não é só eu vejo, ela me transforma. Quer dizer, o corpo de Cristo que está no altar, eucaristizado, abençoado, santificado, é para que nós sejamos o corpo de Cristo. A finalidade da Eucaristia é fazer de nós corpo de Cristo, comunidade, grupo de irmãos, família em torno do Pai Celestial que nos dá alimento. Olha como é bela essa oração com a qual eu quero terminar nossa reflexão. Quando na Didaqué, esse documento da doutrina dos 12 apóstolos, ele diz assim: Senhor, este pão que agora é vosso corpo, antes não era senão muitos grãos de trigo espalhados pelas montanhas. Este vinho que agora é vosso sangue, não era senão muitos cachos de uva pendurados em nossos parreirais. Assim como eles formam agora um só pão e um só cálice, dai que nós, embora sendo muitos, pela comunhão no vosso corpo e sangue, nos tornemos um só convosco. Eu repeti, ipsis literis virgulisca, exatinho o que está lá na Didaqué, não é? Faz muito tempo que eu decorei isso, eu achei tão extraordinário que decorei, não é? Quer dizer, o pão feito de muitos grãos de trigo já quer dizer, Eucaristia é unidade, é reunião. O vinho formado de muitos bagos de uva já está dizendo que é unidade. Então, até os sinais que a gente usa na Eucaristia convergem para dizer o que ela é. Ela nos faz corpo de Cristo, onde os membros são diferentes. Eu estou falando com a língua, pensando com o cérebro, gesticulando com as mãos, mexendo com os pés, enquanto esse pulmão está funcionando, o coração está bombeando, eu estou olhando para vocês. Cada membro do corpo está fazendo uma coisa, mas um só corpo. A igreja é isso. Somos diversos e Ele nos fez diversos para que o corpo possa, no seu todo, ser o sinal de Cristo no meio do mundo. Um cristão sozinho não esgota o testemunho cristão, mas nós conjuntamente, sim. Todo mundo não pode ser como os azulzinhos, né? É como o povo chama, né? Os azulzinhos na rua apanhando o pessoal. Todo mundo não tem possibilidade disso. Uma mãe de família não pode fazer isso durante a noite. Tem menino para cuidar e tal, né? Mas alguns membros da igreja fazem isso. Outros estão em oração. Outros estão cuidando de um doente. Outros estão cuidando de um filho. Outros estão da assistência e assim vai, né? O ensino da palavra, o convite, visitas, o ensino e assim por diante. Quer dizer, essa diversidade, se ela vem do Espírito, que é o que santifica o pão e o vinho, se ela vem do Espírito, ela gera na comunidade a unidade. Onde você vê diversidade na unidade, aí está o Espírito de Deus. Aí a Eucaristia está sendo realizada. Quando você vê que diversidade gera divisão, pode saber que Deus não está aí. Um dos maiores testemunhos para a igreja de unidade é a nossa diversidade. Somos diversos, mas estamos unidos numa só fé, num só coração, numa só Eucaristia, né? Aí a Eucaristia faz a igreja e a igreja faz a Eucaristia. Amém.
vez de palmas, eu queria que vocês dissessem o que vocês querem considerar. E obrigado. Se tem alguma observação, alguma pergunta. Obrigada. Agora, existe, o senhor vem explicando a Páscoa até chegar a Cristo, o sofrimento de Cristo, e ele se faz Eucaristia. Mas essa festa continua, quase que não acredito e que ainda espero que ele, dizem que ele não é o Filho de Deus. Depois, tem muitas outras coisas que o senhor falou que nós precisamos aprender, que nós precisamos nos dedicar a isso como exercício de Eucaristia, como exercício de comunhão. Principalmente esses textos sobre a Igreja no Brasil. Tem 2 textos interessantíssimos que abriram com muita naturalidade, que escreveram com muita naturalidade sobre a Igreja no Brasil. Esse distanciamento, essa situação do leigo e da leiga, como é o livro do padre Luiz Francisco, ali de Campo Maior. Né? E o outro, que é a catequese, paróquia e catequese, paróquia e iniciação cristã, onde ele se aprofunda mais na questão religiosa. Eu achei bonito porque eles não se fecham na questão religiosa, mas mostram que há outros caminhos e que a gente tem que romper com essa situação que nos paralisou como igreja. Porque igreja é isso bem aí que você falou sobre a Eucaristia. É comunhão. É lá os Atos dos Apóstolos. Que é a vida de comum unidade. É a nossa meta, professora, né? Agora nós sabemos que nós vamos crescendo nisso, né? Como Carla Curti dizia, a Eucaristia nos transforma. Sim. Quanto mais nós participamos verdadeiramente da Eucaristia, não só, né, exteriormente, mas interiormente, por mais pecadores que sejamos, ela vai nos transformando, porque Cristo é mais forte, né? Agora, sabendo sempre que a igreja vai ser santa e pecadora, né? Nunca será uma comunidade de puros, né? Eu sempre fico a imaginar o que era Nossa Senhora ao redor de uma mesa vendo Pedro presidir a Eucaristia. Coitadinho deste Pedro, né? Olhando a cara de Nossa Senhora, eu traí seu filho, né? E estou aqui em nome dele, lhe dando o corpo dele, né? As coisas de Nossa Senhora também que a gente não imagina, né? Ela, mãe da igreja, membro da comunidade, participando da missa como os outros irmãos, e um dos apóstolos presidindo a missa, sendo que todos eles fugiram na hora H, né? Quer dizer, vai ser sempre uma igreja de pecadores, mas pecadores que querem avançar, né? Exato. Aí nós podemos avançar. Muito bem, ninguém pense que eu quis dar uma aula não, viu? Eu quis fazer umas considerações assim que foram muito, um tanto aéreas, né? Porque pulando de uma época para outra, mas só para dar uma visão histórica da raiz até agora, né? Mas é claro que isso ao longo do ano, em circunstâncias diversas, se poderá aprofundar de outras maneiras. Mas sobretudo, e com isso eu me calo, sobretudo a nossa participação ativa na Eucaristia, quando eu digo ativa, é interior, né? De fé no mistério que celebramos, ela vai nos transformando. Quando eu via como padre novo, no meio dos coqueiros do Maranhão, aquele povo vindo de 2 léguas de distância para a missa, dizia, meu Deus, quanta fé, né? Quanta fé, né? Quando eu vejo as pessoas, às vezes, que vou perguntar para ela, o que é a missa? Talvez não saiba lhe dizer nem uma frase,
mas vem para a missa com toda a fé, participa, né? E às vezes eu digo, eu quisera ter a fé daquela senhora ali. Eu olhava, né? Olha assim, quisera ter a fé daquela senhora, né? Mas Deus vai nos transformando na medida que nós vamos abrindo o coração. E é participando e lutando por uma participação consciente que nós crescemos como participante da missa. Não é estudando muito não, viu? É celebrando com amor e fé. Pode ficar certo disso. Mais do que estudo sobre a missa, é a abertura do coração para o mistério de Cristo, que, como o Padre Kleber lembrou muito bem, no momento que nós o reconhecemos no partir do pão, ele nos envia. Todas as pessoas que tiveram uma vida eucarística verdadeira, o que tem, elas nunca ficam para si mesmas, elas se tornam missionárias, das mais diversas formas, mas se tornam missionárias. Queria só mais uma vez agradecer a Dom Jacinto pela sua presença e agora pela sua partilha tão rica e profunda sobre a Eucaristia, e nós sabemos do seu amor por ela, tanto expresso por números. Ele tem a data, aliás, a quantidade exata de quantas vezes preside a Eucaristia e preside diariamente a Santa Eucaristia. Mais uma vez a nossa gratidão a Dom Jacinto pela sua presença em meio a tantas atividades, inclusive essa viagem que já ele tem que fazer, mas que está conosco.